Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando em mais um Momento PJE. E nessa data de hoje nós temos a Wanderleia Gimenez de Loyola, que é a prata da casa, né? É a única pessoa especializada em estatística lá da DIEST, que é a nossa divisão de estatística, e que lida com o nosso conhecido ICEST, né? Que é o sistema no qual nós temos os nossos relatórios gerenciais, né? E a Wanderleia foi convidada hoje aqui para estar com a gente no Momento PJE para falar de gerenciamento de lotes com o sistema ICEST. Ela vai nos ensinar em profundidade como é que nós vamos utilizar todas as funcionalidades de pelo menos aqui 2 relatórios gerenciais que existem lá no ICEST. Um deles é essencial para fazer esse gerenciamento de lotes, né, para que a gente possa aí julgar em bloco, né? Com isso a gente compreender como é que funciona esse relatório e poder utilizar ele adequadamente. É uma ferramenta muito útil e ainda, infelizmente, pouco conhecida dos nossos magistrados e servidores, né? Então, eu quero dar as boas-vindas aqui para a Wanderleia. Wanderleia, se você puder abrir a sua câmera aí para as pessoas te verem. E a partir de agora é contigo, viu? Lembrando que aqui no Momento PJE a nossa interação é pelo chat, então todos aqueles que quiserem fazer uma pergunta, fazer uma observação, compartilhar uma ideia, fiquem à vontade, o chat é nosso, é esse espaço reservado para que a gente possa interagir, né? E aí, depois da apresentação da Wanderleia, a gente terá aquele momento já tradicional de perguntas e respostas, em que a gente procura aprofundar mais ainda o tema de hoje, né? Que é gerenciando lotes com o ICEST. Passo a palavra para a Wanderleia. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando aqui desse Momento PJE. Como o doutor Naib já falou, eu trabalho aqui na divisão de estatística, que é a responsável pelo SEST. Aí vem a primeira pergunta, né, mas não é o momento no PJE por que estamos falando de SEST? Muitos já conhecem, né, eu conheço alguns nomes aqui, mas assim, para aqueles que não conhecem muito bem ainda o ECEST, como que ele funciona? Ele, toda noite, né, a partir da meia-noite, o sistema entra no PJE, colhe as informações que foram lançadas no dia, ou seja, todas as tarefas que vocês desenvolveram, né, e elas são, cada tarefa ativa algumas movimentações no PJE, algumas têm um efeito estatístico, né, são essas que nos interessa, e a gente colhe. Isso começa à meia-noite, termina pelo começo da manhã. Então, por isso, as informações do ICS são sempre com a defasagem de um dia, né, porque são as informações que foram consolidadas no dia anterior. Então, o PJE é que abastece o ICS. A partir daí, a gente cria alguns relatórios, e hoje o combinado é que eu vou apresentar um relatório novo, né, não tanto, alguns já utilizam, mas que ele tem essa proposta, né, de ajudar ao trabalho em lote. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou entrar aqui do zero, inclusive vou deixar, não sei se todos já entraram no ECS, tem 2 fo tem uma na Wanderleia, oi? nós estamos visualizando a tua tela do Teams, É, tá? assim não ainda, Não, é só porque um você deve minuto, ter compartilhado a outra tela, espera aí que eu e vou não a parar, tela do navegador. Isso. deixa eu começar de novo, vou pedir para o senhor me dar o retorno na hora que aparecer aí. Pronto, já estamos vendo Já sua tela apareceu? sim, do ICEST. Então, aqui tem esse eu vou até compartilhar depois aqui no chat esse endereço, acredito que a maioria já conhece, né. Então quando a gente, depois da primeira vez, quando a gente digita o "esse" ali, ele já autocompleta, né, e já cai aqui na tela inicial. Como eu já estava logada, já caí na minha tela, mas, ele dá uma tela
e pede a senha, né, é o mesmo login que é usado no Windows, né, e, imediatamente você é trazido aqui para uma categoria, são várias categorias. No meu caso, como a minha matrícula está ligada à divisão de estatística, não sei se está pequeno aí, tá que a minha Tá tela é um pouquinho visível, maior, tá está bem visível, visível. né, então aqui ó, Sim. categoria corporativa, na minha senha cai direto aqui na divisão de estatística. Como o público aqui, pelo que eu estou vendo, a maioria ou é de gabinete ou da do primeiro grau, né, então vamos usar aqui, essa categoria mais padrão, que é a do primeiro grau. E aí elenca todos os relatórios e painéis, que são bastante agora, né. Hoje, a gente vai focar essa apresentação, sobre a questão dos lotes, mas eu já deixo aí meu contato, caso alguém queira tirar depois uma dúvida específica, uma questão específica da sua unidade ou de algum outro relatório, pode me procurar via Teams, tá. Então vamos direto aqui, o nome a gente tenta, o nome dos relatórios são geralmente grande, porque a gente tenta deixar já bem sugestivo, né. Então esse chama "Sugestão de lotes de processos similares". O nome aí O já Wanderleia, já vou sim, aproveitar e te fazer uma pergunta, porque você mencionou ali, que era para o primeiro grau, mas esse relatório está disponível também para o segundo grau, né? sim, também. Eu Certo. coloquei aqui, porque eu acho que é mais, né, tem mais gente do primeiro Uhum. grau, mas Não, aí eu eu digo vou, só para devido poder à sua deixar claro, pergunta né, para as é, pessoas que vou está mostrar também ele disponível para o segundo grau, e que será sim, trabalhado hoje aqui também, em relação ao segundo sim, grau. sim, claro, a gente pode usar, eh, 2 exemplos aqui, um de primeiro grau e um de segundo. Aqui no segundo grau, se eu clicar aqui, ó, ele ele também vai aparecer aqui, sugestão de lotes de processos similares. Deixa eu até fazer um pedido, Eric, por gentileza, coloca o nome desse relatório lá no chat, só para poder ficar registrado para as pessoas, se esquecerem o nome, né, facilmente poder ir lá no chat e buscar esse nome, porque são muitos relatórios, né. Pode continuar, Wanderlei, por gentileza. Verdade. Então, entrando aqui, sempre, né, a mesma tela padrão do ECESH, né, ele faz algumas perguntas aqui, no caso desse relatório, ele não pede a data, né, ele põe a situação atual. Então vamos fazer primeiro aqui um teste, com, uma unidade de primeiro grau. Sempre que a gente está apresentando, a gente acaba escolhendo lá a primeira do Acre, porque é uma que vem logo no início, mas hoje eu vou, utilizar subseção, porque, é onde tem, eh, material mais variado e tal. Então vamos usar aqui, por exemplo, a Cruzeiro do Sul, que ela vai ser um bom exemplo do que a gente pode, todas as possibilidades que a gente pode utilizar nesse relatório. À tarde, o ECESH costuma ter uma resposta um pouco mais lenta. Então, a primeira coisa que a gente presta atenção aqui, que ele é um pouco diferente, é que ele tem 2 abas, né. A primeiro vou aumentar um pouquinho a tela, que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Não sei se está visível para todo mundo. Doutor Naibre, tá, o senhor está enxergando bem aí, aqui o Sim, nome? Tá. sim, está bem visível. Aham. Então ela chama resumo, resumo de réu. Ah, primeiro, deixa eu explicar para vocês quais são os critérios, né. A gente deixa já aqui abaixo do título. O que que a gente faz para chegar a essa sugestão de lotes? A gente agrega todos os processos naquela unidade que tem o mesmo assunto principal, ou seja, aquele primeiro assunto que foi cadastrado, que a classe é igual, o réu é igual e o nome do advogado. Por quê? Esse relatório ele foi desenvolvido a partir de observação, né, então a gente observava, principalmente as petições iniciais, né, a maioria dos escritórios, eles usam acho que algo como equivalente à mala direta, né, então elas vêm muito semelhantes. Então a partir dessa observação, a gente, teve essa ideia de fazer essa sugestão de lotes.
agregando essas variáveis. Então, aqui, logo de cara, a gente vê aqui, ó, a partir dessas variáveis que vão coincidir esses campos nos processos aqui que a gente agregou. O primeiro deles aqui, ó, ele classifica do maior lote para o menor. Então, nessa unidade aqui que a gente está olhando, eles têm um lote aqui, ó, que coincide todos esses campos, o grupo, o assunto, a classe, o nome do réu e o nome do advogado, tem 555 processos. É um lote bem grande. O próximo 336, até lotes pequenos, assim, se a gente for aqui na última página, se tiver 2 processos, ó, ele já lista aqui como um lote. Voltando aqui para a página principal, a primeira página, então a partir do maior, ok, você está me dizendo que tem 555 processos, mas quem são eles? Aí a gente abre essa segunda aba aqui, e elas são correlacionadas, né? Então aqui está o resumo, aqui está a lista do primeiro lote, que são esses de 555. Então ele vem aqui um a um e abre um pouco mais de informação. Essas informações, elas estão todas aqui na parte superior em forma de filtro. Por quê? Olha só, o primeiro processo aqui, o Dr. Naib até tinha comentado, processos que não foram julgados. Aqui a gente traz tudo que tiver. Então, a gente não faz filtragem com relação a nenhuma tarefa, a se foi julgado ou não. Mas, depois que você encontra, que você entra nessa página de lista, pode ser personalizado para o que quiser ser trabalhado. Por exemplo, não, eu não quero, eu quero a lista apenas dos processos que nunca foram julgados, que não tiveram ainda o primeiro julgamento. Então, eu venho aqui, ó, e peço apenas os pendentes. O que vai acontecer? Diminuiu. De 555 passou para 325. Se eu voltar na minha tela de resumo, olha aqui, passou para 325. Mas atentos que o filtro está ativo aqui. E eu posso usar esse filtro, posso tirar ele, né? Posso voltar aqui em todos. E posso querer mudar. Eu sei que aqui no momento o PJE já foi ensinado essa questão de etiquetas, né? Como nesse exemplo aqui, ó, tem muitas etiquetas variadas. Então, dependendo como a unidade utiliza suas etiquetas, pode ser até um critério a mais, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui na etiqueta, escolher essa aqui. Só veio uma, mas poderia vir mais de uma, dependendo de como foi etiquetado esse processo no início. Só uma pergunta, Vanderlei, para poder esclarecer. Quando as pessoas trabalham com esses filtros aí, elas podem selecionar uma ou mais etiquetas, um ou Ao mais mesmo ao tempo, mesmo né? tempo, né? Sim, Que claro. aí vai fazendo a combinação dos filtros, né? Por exemplo, aqui, né? Pendente de julgamento e que esteja numa tarefa específica, aguardando expedição aqui. No caso, o exemplo não foi bom porque não veio nenhuma, mas eu vou usar mais de alguma. Será que agora vem? Acho que se Vamos você ver. procurar aí com concluso, vai ali pesquisar, Sim, escreve concluso ali, que eu acho que vai aparecer umas. ixi, Não, não. não tinha. Espera aí que já mas eu acho que o conceito ficou claro, né. Eu acho que gabinete, aí, escreve gabinete para ver. Ali, ó. É, Tira a seleção de todas e eu seleciona só minutar a sentença gabinete. tinha esquecido aqui. É bom que a gente ficou claro isso, que antes de usar o filtro tem que, tirar o todos, né. Tá vendo ali a opção, ó? Isso. Pode ser esses aí É, já. então aqui já foi um filtro um pouco mais específico, né.
Ok, vou tirar os filtros aqui só para a gente ficar com a lista maior. E, a partir daqui, então, eu posso filtrar mais por assunto, apesar do assunto não estar aqui, ó, ele continua ativo, né. Vamos pegar aqui um texto de férias, só veio um. E assim sucessivamente, né, conforme, eh, vai usando o relatório, vai criando-se, né, novos recursos, né. E, bem, tenho a listagem, o que que eu posso fazer? Posso dividir ela, posso, né, posso levá-la para o Excel e imprimir, posso imprimir a partir daqui, ou posso, inclusive, a partir dessa listagem, já trabalhar no PJE. Tem um recurso que serve para todos os relatórios do ECESH, aqui, não sei se vocês estão notando que os números do processo estão com hiperlink. Quando eu clico em cima dele, ele me dá 3 opções. A primeira é o consultar processo. Então já cai lá para a tela de consulta do PJE. A segunda é editar processo. Eu não tenho a permissão como eu não mexo com processo PJE, eu não tenho a permissão. Mas quando, vocês apertarem aqui no editar processo, já cai na tela de trabalho do PJE. O meu não vou conseguir entrar, mas no de vocês já entra diretamente nessa tela. Então, já é um facilitador, caso queira trabalhar diretamente no PJE a partir desse relatório. E o terceiro é uma consulta que a gente faz especificamente ao processo, né. Isso eu vou mostrar aqui só para concluir a explicação, mas, essa é uma consu é uma inclusive é um relatório que a gente deixa disponível, que chama consulta ao processo, que ele mostra a vida todinha do processo, né. Aqui esse processo já começou PJE, mas quando no caso que ele tenha começado JEF virtual, ou júris, ou processual, ele mostra a vida inteira do processo sem ter que ir em 2 telas. Mostra todas as movimentações e, essa última tipo de significado estatístico, são aquelas movimentações que implicam em alguma movimentação que tem algum efeito estatístico, né, um julgamento, etcétera. Então voltando aqui à nossa tela, eh, ca eh, cada campo desse pode ser agrupado e é basicamente isso que a gente tem do lote, né. Esse é o São todas as possibilidades que o relatório permite. A gente sabe que, diante a complexidade que é a Justiça Federal, esse relatório é muito útil mais para algumas especialidades, né. Então a gente sabe que no caso do previdenciário, no JEF, ele é muito útil porque cria, como eu acabei de demonstrar, lotes bem grandes, né. Já, eh dependendo da especialidade, os lotes ficam um pouco menor, mas é sempre uma possibilidade a mais de trabalho. Eu acho que a gen aqui já acaba a explicação, é um relatório bem simples, né, e apesar de dar muitas possibilidades de trabalho. Aí eu acho que agora, doutor Naibe, já podemos ir para as perguntas. Eu vou te fazer uma proposta, apresenta logo o outro, relatório, né, o de impedimento, né, Tá, então já que vou é deixar isso, sim, porque aí pode falar. depois que você concluir, porque está correlacionado com esse, né, aí depois que você concluir a gente vai para as perguntas. Ok. Esse de impedimento, ele por enquanto, a gente está ainda na fase de desenvolvimento, né, ele ainda não foi disponibilizado, aqui nas categorias corporativas. Então vai entrar aqui pelas
pastas. Bem, a gente deixou, logo aqui, né, essa mensagem que ele é um relatório que, faz unidade a unidade, então por isso a gente deixou aqui, dizendo que a primeira coisa que deve ser filtrada aqui é a unidade. Você ressaltou aí o nome do relatório, Wanderleia? Acho que é bom É ressaltar o nome, né, para as pessoas saberem como é que eles fazem para chegar até esse é relatório. porque esse aqui a gente ontem mostrou ainda, né, a gente está ainda fechando alguns, está Ah, em esse ainda não foi desenvolvimento, publicado, é verdade. então ele ainda não É. está lá, mas a gente vai escrever lá no chat também, né. Esse é Uhum. primeiríssima mão, né, esse é realmente Sim. é a grande novidade. Então, o senhor gostaria de indicar aqui alguma unidade para a gente testar? Pode ser essa mesma de Cruzeiro do Sul, que você, testou ainda há pouco. Esse aqui a gente disponibilizou por enquanto Ah, só para do o do segundo grau, né, porque segundo grau, né. porque é um relatório de Sim. Qualquer impedimento. uma, pode selecionar qualquer uma delas aí. Pode ser o primeiro aqui? Pode. Gabinete 1, então vamos usar. A gente sempre usa o primeiro da lista. Eh, então, esse relatório, ele também, sa aqui no segundo grau são as turmas, né, então hoje a primeira turma é gabinete 1, 2, 3. Então, quando a gente, eh, puxa ele, ele vai mostrar, os impedimentos que dizem respeito aos processos do gabinete e dos demais que compõem a mesma turma. A gente tem, aí no chat hoje, pessoal do segundo grau também Sim, acompanhando? sim, nós temos até Temos, né? desembargador acompanhando aqui, viu. Ah, tá. Aproveitar Então, para agradecer aqui a audiência virtual aqui do ah, desembargador Roberto Veloso, viu. Um abraço, viu, desembargador Veloso. Uma honra tê-lo aqui acompanhando o momento PJE. ok. Então, esse relatório, já mostramos ainda, vou mostrar ele aqui, ele traz uma informação a mais que hoje é feita de uma maneira manual, né, conta com a atenção do gabinete, né, de analisar cada processo para ver se tem, ainda não é feita de uma maneira automática, né, porque muitas vezes não está muito claro o impedimento, né. Nesse exemplo que a gente pegou aqui, do doutor, eh, Moraes da Rocha, né, só vieram processos que estavam impedido pelo par dele aqui, o doutor Marcelo Albernaz, né. Ele coloca aqui o motivo, ele lista o número do processo que está com impedimento e por qual motivo. Então ele põe aqui, esse primeiro aqui, o doutor Marcelo Albernaz atuou nele, no 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 primeiro grau, né, ele deu essa sentença aqui nessa data, 24/2/2017. Então, como ele faz parte da mesma turma, hoje o doutor Moraes estaria impedido. Eu vou usar um outro exemplo aqui que a gente, viu que tem mais situações que eu acho que, expressam quão esse esse relatório consegue trazer bastante informação, né. Então, aqui, doutor Flávio Jardim. Ele mostra, vou puxar aqui os motivos, que aí a gente vê, ele aqui está duplicado, 216, eu vou tirar aqui, porque esses aqui são os juízes auxiliares, né, então vou colocar só o nome do doutor Flávio Jardim, porque acaba duplicando a informação, no caso Mas é uma triplicando. informação, viu, Vanderlei, é informação, importante aí, que esse relatório,
ele busca as informações de impedimento não só do desembargador, mas também dos juízes auxiliares que estão É, lá vinculados àquele gabinete, né? E é, aí, pelo filtro, você pode incluir ou excluir essa busca aham. também em relação aos juízes auxiliares. Então, exatamente isso que o senhor está falando. O que que acontece aqui? Hoje, os juízes que estão em auxílio a esse gabinete é o doutor Ailton e a doutora Cíntia. Então, eles estão convocados. E aí, o que que acontece? Geralmente, essa não é uma informação que estamos todos atentos, né? Que é um impedimento temporário, não é impedimento definitivo. Então, esse relatório ele agrega essa informação. Enquanto o doutor Ailton estiver convocado no gabinete do doutor Flávio Jardim, essa informação vai estar ativa aqui, né? Ele descreve bem, ele está aqui como juiz auxiliar. Então, caso ele saia, ele deixe de estar convocado, esse processo aqui já pode ser, ele sai desse impedimento. Acho que esse é uma informação que agregou muito a esse relatório. Vou dar só uma informação aqui, Vanderlei, que eu acho que é interessante, né? Primeiro aqui, também mandar um abraço aí para a desembargadora Candice e também para a desembargadora Ana Carolina, que também estão assistindo aqui ao Momento PJ ao vivo, viu? Uma honra tê-las também acompanhando e são pessoas que têm contribuído muito para a melhoria do PJ do segundo grau. E destacar o seguinte: muitas vezes a informação visualizada nesse relatório não diz respeito exatamente ao impedimento para julgamento na turma, mas a um impedimento que diz respeito a um dos julgadores, né? Então, é uma informação válida, né, para que o gabinete saiba quem pode participar daquele julgamento, né? Isso também facilita para a organização de pauta. Exatamente, doutor. Não sei se tem mais alguma coisa a apresentar nesse relatório, Vanderlei. Não, esse é basicamente essa questão. Ele é específico para esses impedimentos, quer sejam temporários ou não. Sim. Então, a gente pode voltar aí na tela para o Sugestão de primeiro lote. relatório, que é o de sugestão de lotes, né? Até esqueci agora o nome exato É do sugestão de relatório. Sugestão de exatamente, lotes mesmo, né? sugestão de lotes. Aham. Lotes possíveis, e a gente Sim. ainda, né. Aí eu já faço aqui uma primeira pergunta, né? E já Uhum. peço até o auxílio do Eric, porque isso vai envolver, nesse momento, o PJE mais R, acredito. Nós estamos, o Vanderlei sabe disso, né? Nós estamos aí desenvolvendo uma integração do ICEST com o PJE, né? Para possibilitar que, a partir do ICEST, a gente consiga etiquetar os processos no PJE, né? Então, no exemplo do lote ali que a Vanderlei filtrou ainda há pouco, digamos que seja esse segundo lote aí, Vanderlei, o de 336 processos. Uhum. Aí o gabinete foi lá, listou, né, e entendeu que aquilo ali realmente diz respeito àquela situação que é um lote. Para poder facilitar o trabalho no PJE, enquanto essa integração do ICEST com o PJE ainda não está funcional, como é que a gente pode fazer, Eric, para, a partir aí dessa tela do ICEST, a gente conseguir etiquetar esses processos no PJE usando o PJE mais R? Doutor. Boa tarde a todos, né? Enquanto essa integração que o Dr. Naiber mencionou não está pronta, e aqui eu só quero fazer um parênteses que ela está bem próxima, tá, de ser entregue, está em testes finais ali na Diest, muito em breve aí vai ser disponibilizado, provavelmente até vai ser tema aí de um momento PJE, onde a partir desses filtros aí o usuário vai conseguir gerar etiquetas no PJE pelo próprio ECIEST. Enquanto E, não está Eric, disponível. Oi, doutor. e deixa eu dar uma informação também em primeira mão. E haverá algumas etiquetas que nós vamos produzir de maneira automática, gerar, né, a partir de relatórios de metas no ICEST e já serão etiquetadas automaticamente no PJE. Então, por exemplo, os processos do segundo grau, do meta 2, né? Para eu não confundir a Meta meta. 2. Isso.
do Meta 2, da Meta 2, nós vamos, assim que tiver funcional, isso aí nós vamos etiquetar todos os processos do segundo grau com a etiqueta Meta 2, de maneira automática, que aí já vai possibilitar que os gabinetes trabalhem filtrando esses processos de uma maneira mais fácil. Exatamente. E enquanto não está entregue essa melhoria, né, essa nova funcionalidade, o que pode ser feito com o PJ mais R hoje é, gerou o relatório aí no SEST, o usuário faz o download, né, exporta o relatório ali, por exemplo, em Excel, e aí ele, acho que aliás, no SEST, inclusive, tem uma funcionalidade. Viu, Eric? Se você pedir para a Vanderleia para ela ir fazendo, mostrando, aí depois você pega, compartilha a sua tela e faz no PJ mais R, para as pessoas verem como é que faz. Isso. Vou fazer um aqui menor, então, peraí. Por exemplo, os pendentes de julgamento, né, Eric, que serviria para a Meta 2, né? Então, a gente exportar para o Excel. Isso, né, para gerar a lista de processos, né? Aí, a partir dos processos, utilizar o PJ mais R, com aquela opção de etiquetar em lote, né? Você vai selecionar todos esses processos. Não sei se você consegue me mandar esse arquivo, o Vanderleia. Consigo. Isso, me manda aqui pelo Teams que eu compartilho a minha tela aqui na hora e a gente já mostra aqui. Tá, Exatamente. só um minutinho. Só parar de compartilhar aqui. Já foi enviado. Beleza, já estou pegando aqui. Baixando, abrindo. Vou compartilhar minha tela. Deixa eu entrar no Teams. Compartilhando a minha tela. Os senhores já estão vendo minha tela agora. Então, aqui no SEST, no relatório, né? Peguei o relatório aqui. Então, eu seleciono os processos, todos eles. Dou um Ctrl+C para copiar. Ô, Eric, aproveita e dá a dica também para o Excel aí. Como é que faz para selecionar toda a coluna de uma vez aí, igual você fez? Isso, para selecionar toda a coluna, ó, pessoal. A gente vem aqui no primeiro processo, aí você aperta no teclado aí, Ctrl+Shift. Apertou Ctrl+Shift, estou segurando Ctrl+Shift aqui, clico aqui para baixo e ele vai selecionar todos daquela coluna. E aí eu aperto agora Ctrl+C para copiar, né? Copiei todos os processos. Venho aqui no PJE, lembrando, como é que eu habilito o PJE mais R? É que ele está desabilitado, tem um íconezinho aqui do PJE mais R, clico aqui, habilito, deixo ele ativo, atualizo a página e venho no íconezinho aqui, ó, automação de etiqueta. Clico aqui, colo todos os processos. Mostra de novo o ícone aí, Eric, que não ficou muito claro aqui na tela, foi rápido. É aqui, ó, no canto esquerdo aqui embaixo, ó, PJE mais R, é a tela de automação de etiquetas. É esse íconezinho aqui. A gente clica nele e vai abrir a tela de vincular e desvincular a etiqueta. Vem, dou um Ctrl+V aqui nos processos. Estão todos os processos aqui. E aqui é simples, lembrando, a gente avança. Deseja adicionar etiquetas aos processos? Sim. Avança novamente, vai ter as etiquetas da vara aqui. Vou colocar uma etiqueta aqui com o meu nome. Né? Avanço. Deseja remover? Se o usuário quiser remover alguma etiqueta também dos processos, que no caso não. Avanço. E inicio a automação. E aí o sistema vai automatizando. Aqui ele não está localizando porque eu fui inocente aqui, foi no segundo grau, né? E na verdade era no primeiro grau. Por isso que ele não pegou. Mas calma aí, deixa eu mudar aqui no primeiro grau. Opa, fiz foi desabilitar, né, gente? Já estava habilitado. Pronto, aqui no primeiro grau, adiciona a etiqueta. E remover. E aí ele vai começar a vincular as etiquetas, né? São muitos processos, né? Não vou deixar ele colocar todos aqui para a gente não perder tempo, mas basicamente isso. É a partir daquela lista gerada no SEST, você conseguiu vincular as etiquetas aqui todas com tranquilidade. O Eric, vamos fazer o trabalho completo aí agora, né? Fazer todo o ciclo. A gente viu o relatório no SEST, como que a gente pode agrupar esse lote. Nós vimos como que a gente pode etiquetar os processos desse lote do relatório do SEST
com o uso do PJ mais R. Agora, demonstra para a gente aí como é que a gente pode filtrar isso por meio daquela etiqueta, para poder Tá. trabalhar em lote, por exemplo, para colocar em julgamento. Perfeito. Ó, vou pegar aqui só 30 e poucos processos, vou interromper aqui. Pronto, interrompi porque tinham muitos e ia ficar muito tempo. Então, etiquetei lá os processos, né? No caso foram 30 e poucos aqui. Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em etiquetas, né? Etiquetas. Aí eu procuro a etiqueta, uma das maneiras fáceis. Procuro a etiqueta aqui e favorito a etiqueta. Marco aqui como etiqueta favorita. Quando eu vim aqui no painel do usuário, olha só, já vão aparecer os processos aqui com aquela minha etiqueta favorita, que eu acabei de etiquetar. Então, você pode criar uma etiqueta, criar uma etiqueta para aquela situação específica, favoritar, eles já vão aparecer aqui, ou já utilizar uma etiqueta que você já tem ela definida para esse tipo de situação, tá? Então, tem várias formas, né? E na própria tarefa você consegue filtrar também. Se todos aqueles processos estavam em uma tarefa específica, você clica na tarefa e aí utiliza o filtro de etiqueta aqui da tarefa, né? Etiquetas que vão aparecer aqui os processos com a etiqueta que você colocou. É isso. Beleza. Acho que com isso a gente fez todo o ciclo aí, né? É isso. Como que a gente pode, utilizando esse relatório gerencial lá do ICEST, formar lotes, conseguir etiquetar esses lotes e trabalhar com eles em lote no PJE, né? Nós vamos agora, Vanderlei, se você puder abrir a sua câmera também, que as pessoas querem te ver também. Nós vamos agora para a parte de perguntas, né? E o Geiel Macedo, ele pergunta assim: tem como implementar uma caixa de seleção para marcar de uma só vez todos os resultados obtidos a partir de determinada pesquisa de filtro? Você quer que É eu para leia mim, né? novamente a pergunta? Não entendi muito bem a pergunta. Como Ele pergunta se tem como implementar uma caixa de seleção para marcar algum botão ou caixa de seleção ali no relatório, né? Imagino, para selecionar tudo de uma só vez, todos os resultados obtidos a partir de determinada pesquisa de filtro. Não, mas eu acho que é o que O que nós fizemos ainda há pouco de exportar a tabela, né? exatamente. Eu acho que nessa explicação aí do Excel, né, acabou respondendo a pergunta dele, porque a partir dos filtros que você ativa aqui, né, como foi esse que a gente pegou só processos desse lote que não tiveram julgamento, a gente exportou para o Excel. Eu acho que isso seria o que ele está chamando do quadro, né? Sim, mas eu acho que vale a pena, Vanderlei, você compartilhar novamente tua tela e mostrar para as pessoas que estão Fazer isso acompanhando como é que faz essa exportação e mostrar mais também lento, né? os formatos diferentes, né? Porque eu posso exportar em PDF, eu posso exportar Em em dados. tabela Excel, né? Então, Aham. mostra para a gente aí como é que faz isso e qual que é a diferença entre cada um desses formatos. Ok. E lembrando que isso vale para qualquer relatório do ECS, né? Espera aí que eu vou compartilhar. Estava achando que estava. Já apareceu para todo mundo? Sim, então vemos já o relatório. Então, eh, essa opção de exportar, né? Às vezes você quer simplesmente fazer um PDF, né? Muitas vezes a gente usa alguma informação no SEI, a gente precisa anexar um PDF, então tem essa opção do PDF. Vou mostrar aqui. Aí ele, dependendo da versão que você tem, que cada um tenha, né? Mas ele geralmente coloca ou aqui ou no cantinho aqui o relato, a resposta, né? Então tá aqui, ó, todas as páginas. Se quiser enviar ou imprimir, né, a gente sempre prepara todos os relatórios do ECS, a gente prepara para páginas A4, né, justamente porque caso alguém queira imprimir depois, já está mais fácil, não precisa nem fazer nenhum ajuste para impressora. Opção 1, PDF. Voltando aqui. Segunda opção, no Excel. O Excel eu posso mandar, aqui tem não sei se está visível para todo mundo. Tem opção relatório e opção dados. Qual a Está visível. diferença?
né? A opção relatório, ele vai exatamente como está aí na tela, que foi o exemplo que a gente acabou de usar ali para copiar os números para levar para a etiqueta do PJE. Então, aqui virou um Excel. Então, para quem domina o Excel, né, tem aqui, por exemplo, eu posso usar o filtro aqui do Excel, né, posso usar as opções de classificar, quero classificar por algum campo, por exemplo, ano de distribuição, né, quero do mais antigo, né, que já é uma dica aí para meta 2, né, então eu pego aqui, outra, já que estamos dando dica de Excel, né, um jeito de você selecionar tudo no Excel também é Ctrl Shift End, aí ele seleciona tudo. Aqui agora que eu vi, como vieram todos, não vai dar para classificar todo mundo, porque misturou os assuntos. Então, Mas tranquilo, a ideia é só é, mostrar para as pessoas as opções que tem e o que difere uma opção da outra, né? Para elas então, saberem utilizar adequadamente essa funcionalidade de exportação dos relatórios. e para um usuário mais avançado, a gente também tem a opção aqui de exportar só os dados. Então, são os dados que alimentam o relatório. Vou mostrar como é que é a saída aqui, já que a gente está. Então, ele vem assim, ó, as informações que alimentam aquele relatório. Então, vem aqui, ó. Eu acho que para esse relatório não é uma opção tão boa, é mais quando você quer talvez fazer uma tabela dinâmica, né, aqueles usuários mais avançados que a gente já tem aqui no SESH, né, então eles usam, você pode usar também essa opção disponível em todos os relatórios. Mas você me deu uma ideia agora, viu, Vanderlei, que eu vou até aproveitar, eu esqueci de mencionar isso no início do Momento PJE de hoje. Nós estamos com esse Momento PJE de hoje iniciando eu vou chamar assim uma espécie de projeto, né, que é o projeto ICEST. Nós vamos fazer uma série de momentos PJE, não serão seguidos, né, mas nós vamos ter aí alguns momentos PJE com a participação das pessoas da DIESH, para que a gente possa ir detalhando esses relatórios da DIESH. E em breve, talvez ainda em maio ou junho, nós vamos ter aqui um momento PJE para falar, melhor dizendo, dois momentos PJE para falar especificamente de metas, né? Então, já trago aí, e aí com essa sua apresentação aqui, me deu a ideia, nós vamos incluir também um momento PJE para a gente falar só de Excel, de tabela aqui, para poder auxiliar no nosso trabalho nas varas e gabinetes, né? Mas pode continuar, Vanderlei. São essas 3 opções, né, de exportar, disponíveis aqui. Então, continuo eu aqui com as perguntas. A Tatiana Albuquerque Paiva, ela diz assim, ó, esse link está dando erro, que é o link lá do... Pode deixar a tua tela compartilhada mesmo com o relatório, Vanderlei, por Sim, gentileza. desculpa. Que é o link lá que dá acesso ao processo. Ela diz que está dando erro em todos os processos que ela tenta visualizar. O que pode ser isso, Vanderlei? Ou Eric? Eu fiz aqui junto, né, não sei se o Érico vai conseguir responder, mas a gente fez aqui ao vivo, né, se ela quiser passar o exemplo dela para a gente fazer aqui ao vivo, para ver se dá alguma mensagem, né, de erro. Eric, você recomenda ela encaminhar para onde? Abrir um source? Eu acho que o melhor é source, doutor, porque aí pode ser tratado direitinho lá, às vezes alguma coisa de permissão, algo assim, mas sempre é bom abrir o source para ser verificado, caso de erro que não consegue acessar. E se quiser falar comigo via Teams depois, em particular, que a gente também pode fazer, que a gente faz aqui, né, o caso dela, aí a gente vê. Isso. Ó, uma resposta interessante assim desse tipo de projeto, vamos chamar assim, que nós estamos iniciando aqui com o ICESH, é a melhora dos relatórios, né? Então, assim, vocês podem interagir aqui mais à frente, não no de hoje. Vamos ver se a gente abre uma enquete online para que vocês possam participar da enquete online e trazer sugestões de melhorias em relatórios já existentes e até mesmo relatórios que ainda não existem e que possam ser desenvolvidos, né?
Então, na medida em que vocês forem utilizando esses relatórios que foram apresentados hoje, quiserem trazer aí propostas de melhoria para que o relatório traga resultados ainda mais precisos, fiquem à vontade. Isso é importante, né? Faz parte desse nosso momento PJE aqui, que é a melhoria das ferramentas já existentes, né? O Clemente Nascimento Filho, ele diz assim, Wanderlei, pergunta, né? Há como gerar relatório em que conste, além do número de ações penais em andamento, o quantitativo total de réus? E aí ele explica, atualmente estamos colocando etiquetas em que consta a quantidade no polo passivo para se ter uma estimativa. Você conseguiu entender a pergunta dele? Consegui entender, mas eu acho que é o Eric que pode responder melhor essa questão das partes, né? Porque eu acho. Eu não entendi se ele estava dando era uma sugestão, né, de Não, melhoria. ele pergunta... Ele gostaria de somar, né, as partes, que tivesse algum campo que somasse, né, a quantidade de partes, não é isso? Não, no PJE não tem um campo desse, É. né? Por isso que eu não estava entendendo se era uma sugestão de melhoria ou se era alguma de dúvida para a sugestão de melhoria para o ECS, né? Ou alguma questão de dúvida, mas porque eu vou fazer uma proposta para o Clemente, então. Clemente, escreve aí para a gente no chat, detalhando melhor essa tua ideia, porque eu compreendi, mas aí o Clemente vai explicar melhor, eu compreendi que ele quer um campo aí nesse relatório que indique a quantidade de réus que tem naquele processo. Seria uma coluna a mais. Isso. Talvez entendeu, Wanderlei? de sugestão de melhoria aí para ser anotado, Wanderlei, para desenvolver. Ó, ele confirmou, é isso mesmo que eu falei, né? Então, Wanderlei, anota aí, porque eu penso que é fácil, né? É só adicionar uma coluna a mais aí, em que tem a quantidade de réus, né? E aí o ICESH já faz esse cálculo, né? Porque é um metadado que está lá no PJE e indica, né? A quantidade de réus. Mas não sei, ele está sugerindo para esse relatório ou para outros relatórios? Se ele puder escrever isso. Clemente vai escrever melhor aí, dentro dessa ideia, né? Especificando, e depois a gente repassa isso para ti, tá, Wanderlei? Aí, dando seguimento aqui às perguntas, ele ainda, Clemente, ainda pergunta, qual o critério que o ICESH utiliza para definir a quantidade de processos arquivados? Não sei se tem relação com o relatório, né? Mas se a resposta você conseguir trazer de uma maneira mais simples... eu não consegui entender também essa pergunta, né? Quantidade de processos arquivados, aonde? Em que relatório? O Clemente vai especificar. Detalhar se der mais, tempo, né? Isso, a gente traz a pergunta dele. Tem uma outra pergunta aqui do José Nilson, ele diz assim, ó, é um pouquinho longa, tá? O sistema busca somente os processos com a última movimentação arquivado definitivamente? Ele pergunta se é assim. Ou contabiliza todos os processos que receberam essa movimentação no período, independentemente da última movimentação? Eu acho que está extrapolando um pouco esse relatório, né? Essas perguntas, estou vendo que são mais específicas do ECESH como um todo, porque nesse relatório, por exemplo, né, a gente não traz os processos que estão arquivados, né? Tá certo. Então, eu acho que nós vamos deixar como o senhor está esse assunto... comentando desse segundo momento, né, que a gente vai reunir para falar mais do ECESH, eu acho que essas dúvidas, né, poderiam ser arquivadas temporariamente, para que a gente fizesse um compilado dessas dúvidas e já levasse para a próxima apresentação. Ok, tá bom. A Neslita Silva, ela faz um pedido aqui, Eric. Ela pede para que a gente etiquete também de maneira automática, né, os processos de inspeção, né? Então, eu vou pedir, Eric, para você anotar isso aí para quando a gente for gerar essas etiquetas automáticas, já providenciar isso aí também, né? Uma funcionalidade para etiquetar a partir do relatório de inspeção. A Márcia Saito, ela faz um comentário, né? Automatizar a etiqueta do boletim tipo 4 também ajudaria muito.
né? Eu estou imaginando que ela está pedindo aí com a etiquetação automática, né, Márcia? Imagino que seja isso. Você tem algum Exato. comentário aí, Eric? Não, eu acho que entra até a partir dos filtros dos relatórios vai poder ser etiquetado. Então, quando ela utilizar esse boletim tipo 4, esse relatório, ela vai conseguir etiquetar também. Se tiver as etiquetas automáticas, a gente vai colocando lá também, não tem problema. Sim, sim. Nós vamos fazer, viu, Márcia, um estudo para ver quais são as situações que justificam a gente fazer a etiquetagem automática. Mas para todas as outras situações, quando a gente já tiver com essa funcionalidade de integração do ICESH com o PJE funcionando, vejam, qualquer relatório do ICESH, né, eu fiz um filtro lá, listei determinado número de processos, qualquer que seja ele, entendeu? Eu vou conseguir etiquetar aqueles processos no PJE, entendeu? Qualquer usuário vai poder fazer isso a partir do relatório. Então, assim, pode ser o boletim tipo 4, pode ser um filtro dos processos do boletim tipo 4 que você aplique ali num caso concreto, entendeu? E queira criar ali um lote a partir disso, né? Então, os usuários vão ter, total liberdade de trabalhar com esses filtros, né, que existem no ICESH, formar os seus lotes de processos e etiquetar automaticamente no PJE. Mas vejam, hoje o que foi demonstrado aqui, com o uso do PJE mais R, isso já é possível, né? Por quê? Porque você pega, exporta o relatório, copia lá o número dos processos, entendeu? E com o PJE mais R você já consegue etiquetar, né? Então, assim, já foi mostrado um caminho, o que nós vamos fazer é facilitar isso diretamente por meio do ICESH, né? Diretamente no PJE. E aí nós recebemos aqui, Vanderleia e Eric, aqui uma pergunta aqui do Dr. Veloso, ele me encaminhou aqui. Ele pergunta se é possível disponibilizar uma tutoria. O que seria essa tutoria, desembargador Veloso? Se o senhor puder assim, detalhar melhor a sua dúvida, mas se for o que eu estou pensando, Vanderlei, eu acho que vale a pena aí no ICESH você mostrar onde tem aqueles tutoriais, né? Porque nós temos no ICESH alguns vídeos tutoriais, viu, desembargador Veloso, que explicam como utilizar diversos relatórios. Eu acredito que não São tem vídeos tutorial. gravados, Isso, acredito que não tem tutorial de todos os relatórios, né? Mas Não, acho que dos não. principais tem, né? Uhum. É logo aqui no começo, né? É a primeira opção aqui, está disponível para todo mundo. Tem todos já esses vídeos aqui, ó. Agendamento de relatório por e-mail, como acessar o ICESH, como exportar relatórios, que foi aquilo que eu demonstrei, como utilizar filtros, né? Tem já uma quantidade razoável de vídeos disponíveis. Ok, eu acredito que respondeu a pergunta do Dr. Veloso. Se não tiver respondido, desembargador, encaminhe mais um detalhamento aí que a gente traz aqui um esclarecimento. A Luísa Freitas, ela pergunta, a etiqueta Meta 2 será excluída automaticamente com a prolação da sentença? Que nós vamos etiquetar de maneira automática, né, para incluir essa etiqueta, mas ela quer saber se, uma vez lançado o movimento de julgamento daquele processo, se a etiqueta sai de maneira automática. Anderson ou Eric aí, vocês acreditam que tem como a gente automatizar isso? É algo que a gente pode estudar sim, doutor, e viabilizar. Sim, de lançar na própria tramitação do processo dentro do PJE no fluxo, retirar essa etiqueta. É algo que dá para ser estudado, sim, para ser implementado. Excelente. Então, eu peço, viu, Eric, que a gente estude isso aí e quando a gente for implementar as etiquetas automáticas para a Meta 2, se isso já estiver pronto, a gente já deixa isso lá ajustado também para que, quando aquele processo etiquetado com Meta 2 for julgado, a etiqueta automática seja retirada do processo também de maneira automática. A Janiamar Souza, ela também pergunta, também está mapeada a exclusão automática da etiqueta 2? A pergunta da Janiamar foi a mesma. Foi respondida, viu, Janiamar? Um abraço para você. Tânia Rebouças, ela diz assim, não consegui ver onde faz para criar a etiqueta no PJE mais R. E pede aqui para a gente fazer um print, né, da tela.
Mostra novamente para ela e para a Tânia e para todos, Eric, onde é que ela consegue criar essa etiqueta por meio do PJ mais R. Na verdade, não é bem criar a etiqueta, a etiqueta já está criada pelo usuário, né? Já foi criada a etiqueta. O que você vai fazer, na verdade, é aqui ó, no PJ mais R, né? É utilizar a etiqueta que vocês já criaram no PJ normalmente, né? Aqui na opção de etiquetas, é utilizar aqui para vincular ela em lote nos processos, né? Você cola, ó, no PJ mais R, Tânia, você clica aqui nesse íconezinho aqui, ó, no canto esquerdo, aqui embaixo, tela de automação, automação de etiqueta. Você clica aqui e aí você cola o número dos processos aqui. Colou, ó, aqui tem 325 processos que eu colei. Aí você avança, aí quando você avança, pergunta, deseja adicionar etiquetas ao processo? Sim, deseja adicionar. Aí você avança de novo. Aí o sistema já vai trazer para você todas as etiquetas que são criadas, que já foram criadas aí na sua unidade. Então todas as etiquetas já vão estar listadas. Aí basta você selecionar a etiqueta que você quer, avançar. Ele vai perguntar também se você deseja remover alguma etiqueta do processo. Se você marcar que sim, ele vai perguntar se você quer remover todas, né? E se você não quiser remover todas, quando você avançar também você indica quais que você quer remover, tá? Você escolhe a etiqueta que você quer remover, ou seja, você inclui e remove, mas é tudo nessa tela aqui, tá? Você pergunta onde é que era, nessa telinha, quando você clica nesse ícone aqui de automação. É isso. Acho que esclareceu. O Yuli Nurra, ele, falando das etiquetas automáticas lá do Meta 2, que a gente anunciou, né, que em breve a gente deve fazer essa etiquetagem, aí ele está sugerindo aqui, Eric, que a gente faça a etiquetagem de maneira mais detalhada, né, pelas categorias que tem dentro da Meta 2, né? Então, ele dá a ideia aqui, Meta 2A, 2B, 2C. Nós vamos estudar, tá, Yuli, isso aí. E se tiver condições da gente fazer dessa forma, a gente fará. A Roberta Rezende, ela pede novamente aqui para mostrar como abrir no relatório a lista réu e advogado autor, os processos listados no resumo. Ela disse que só conseguiu abrir os processos da primeira linha. Vamos compartilhar aqui de novo. Deixa eu ver se ainda está ele ainda está ativo. Opa. Você pode repetir a pergunta, doutor? Que eu não entendi a dúvida dela. Como que... Ela diz assim, ó, por favor, mostre novamente como abrir no relatório lista, réu e advogado autor os processos listados no resumo. Só consegui abrir os processos da primeira linha. O que ela deve estar chamando de primeira linha é o primeiro lotezinho aqui, né? Peraí, eu vou ter que atualizar, que ele caiu. Eu acho que eu entendi a pergunta. Vou usar outro exemplo aqui. Vou tentar aqui agora uma outra, para ver um outro exemplo. Ó, o primeiro lote é o 158, que eu acho que é o que ela chamou de primeira linha. A segunda é o 80. Quando eu vou aqui na lista de réu, parece que acaba aqui, né? A gente vem, e chega um momento que ele não desce mais o cursor. Mas aqui ao final, ó, a gente muda de página. Essa é a página 1 de 1. E aí continua. Aqui, ó, imediatamente vem a segunda, que ela chamou de segunda linha. Então, agora vem o segundo lote que foi listado, que é o lote com 80. Aí você desce, quando chega aqui no final, tem que trocar a página. A gente tem que dar segmento aqui para poder já caminhar para a conclusão do Momento PJ de hoje, né?
O Yuli Murre, ele ainda falando das etiquetas do Meta 2, né, ele diz que o relatório de metas não está mais fazendo separação entre os processos da Meta 2A e Meta 2B, né, e faz um comentário, né, se ainda existe diferença no glossário, é necessário que isso continue funcionando no relatório de metas, como era nos anos anteriores. Aí eu trago aqui só para conhecimento, tá, Vanderlei? Se você Tá. quiser fazer algum comentário. Metas aqui, doutor Naiber, é um outro colega, né, que Uhum. trata sobre essa questão de meta, né, o glossário está sendo atualizado, no momento ele está de férias, né, Era isso que eu estava mas esperando você comentar, que está sendo atualizado ainda. Nós está vamos sendo ter um momento, PJE, aqui para só trabalhar sobre metas. especificamente metas, né? Então, essas dúvidas mais relacionadas a metas, nós vamos poder trabalhar bem quando for o momento adequado, né? O Valdemar Oliveira Neto, um abraço aí, Valdemar, está sempre presente aqui com a gente no Momento PJE, ele faz o seguinte comentário, é que hoje o relatório, ainda em relação àquela questão de mostrar o número de réus, né? É que hoje o relatório só exibe o réu principal, não exibe todos os réus. Sim. E aí a Andressa, desculpe, a Priscila Diniz, ela faz também um comentário ainda relacionado a esse assunto. Ela diz o seguinte: de fato é útil possível também a informação de quantos autores existem, até para fins de estimativa de quantas requisições de pagamento podem vir a ser expedidas, nos casos de cumprimento de sentença, né? Então, são informações que eu estou trazendo aqui, Vanderlei, para vocês avaliarem lá na Dieste, né, e ver se é o caso de já melhorar, né, esse relatório, ou um outro relatório, não sei, né, trazendo essa informação da quantidade de réus. Só para esclarecer, porque é E um campo, autores aqui hoje no é um caso, né? campo texto, né? Ele é Uhum, um campo texto, né? Então eu tenho que ver aqui como é que pode ser feita essa questão da contagem, né? uhum, ok. A Andressa Moura, ela diz assim, ó, às vezes aparece registro nulo em relatórios do ICEST. Eu estou trazendo essa pergunta dela porque Já de novo, né? Voltou é, pro. porque é importante que as pessoas entendam o que é esse registro nulo Uhum. e o que fazer para poder corrigir. Aí ela diz assim, por exemplo, no relatório de última situação dos processos, na coluna nome do advogado do réu principal, em alguns processos aparece o dado, mas em outros aparece registro nulo. Aí ela Então, pergunta, isso seria falha no ICEST ou falta da informação cadastrada? acabou de responder. São Então diga várias aí as qual que é a resposta. situações, né? Realmente, nesse caso aí, pelo que eu conheço, né, antigamente não era um campo obrigatório, né, no cadastro. Então, muitos vinham em branco. Quando a gente trazia, foi um campo novo, né? Assim que ele foi possível, os usuários mais antigos vão lembrar que, na última situação, não aparecia esse campo de réu, né? E quando foi trazido, os processos mais antigos realmente não têm essa informação. Essa informação, registro nulo, ela acontece em vários campos e por motivos diferentes, mas é sempre que não tem essa informação ou que o ECS de alguma forma não conseguiu decodificar aquela informação dentro do sistema. Acontecia mais no júris, no processual, né, nos outros sistemas judiciais. Agora, no PJE está cada vez acontecendo menos esses campos de registro nulo. E a gente deixa porque senão vai estar omitindo a informação, né? Sim. E aí vou ler mais aqui duas participações para a gente poder concluir. O Yuli Murre, ele traz aqui uma sugestão de relatório novo, né? Mostrando os processos que foram arquivados no PJE, né? Porque seria uma informação importante para remessa aos processos migrados, né? Que foram arquivados no PJE, para remessa ao arquivo judicial, né? E posterior descarte. A gente vai encaminhar isso aí para o Gustavo, para ele poder avaliar, tá, Yuri? E a Márcia Saito, ela faz aqui um registro, eu vou fazer um comentário do registro da Márcia, né? Ela diz assim, quero registrar que a automatização das etiquetas no tocante às peças processuais que entram precisa de uma educação para as partes e procuradores. Eles precisam vincular o nome da peça ao nome do documento. Existem muitas peças com etiquetas automáticas e o advogado não usa, o procurador não usa.
recursos, embargos, pedido de homologação de acordo, e eles peticionam simplesmente manifestação. Isso entulha o agrupador e ignora a facilidade do etiquetamento automático. Acho que a OAB deveria ser chamada para instrução em algum momento para que os advogados entendam que não trabalhamos mais com folhas e carimbos. Excelente seu comentário, viu, Márcia? E é isso mesmo. A automação, ela funciona na medida em que o advogado peticiona utilizando o tipo de documento correto, né? Nós vamos fazer um trabalho, esse é um outro projeto que a gente já tem ele em vista aí, que é poder facilitar a vida do advogado. Em que sentido? A gente melhorar a triagem do que aparece para ele selecionar ali, entendeu? Nós vamos fazer um trabalho nesse sentido ao longo desse ano e facilitar para que ele sempre escolha o que é mais adequado, né? Porque às vezes aparece muita coisa ali que não precisaria, assim, de imediato estar aparecendo, né? E não facilita também. Mas algo que pode ser feito aí pela seção judiciária, entendeu? O próprio diretor do foro, os juízes, entendeu? Se reunirem com a OAB e pedir um apoio em relação a isso. Se reunir com a AGU e também pedir um apoio, explicar a importância desse peticionamento utilizando o tipo de documento correto, né? E o efeito prático que isso traz, que é a tramitação mais rápida do processo, né? Então, vocês aí, cada um na sua seção judiciária, pode procurar o diretor do foro ou o próprio juiz titular da vara e sugerir, né, que seja feito esse contato direto aí para que sensibilize os advogados. Da mesma forma, cada vara pode colocar ali um cartaz falando a respeito. Eu lembro que algumas varas até fizeram isso. Depois, Eric, se você puder compartilhar aqui no Momento PJE, no chat, um trabalho que foi feito, eu não me recordo agora por qual vara, em que eles produziram uns cards, né, falando das etiquetas automáticas e explicando, né, para os advogados o porquê é importante fazer esse tipo de vinculação, né? Então, com isso, a gente conclui o Momento PJE de hoje, né? Agradecendo aqui a Vanderleia e a Dieste pela participação. Nós teremos aí mais Momentos PJS com a participação da Dieste. Agradecendo aqui o Eric, o Anderson, e todos da CECIM pelo apoio aqui ao Momento PJE, a Beatriz e a Vanessa aqui e todo o pessoal do CEDAP e também o pessoal da Ascom na divulgação e a todos que apoiam e a vocês que são aqui assim, a razão de ser desse Momento PJE, né? Então, até a nossa próxima semana do nosso Momento PJE. Eu já até vou dar o spoiler do tema da próxima semana, né? Nós vamos aqui trazer todas as funcionalidades que existem no PJE Office Pro, né? O PJE Office Pro é um aplicativo que serve para a gente assinar assinatura digital, mas esse Pro, que foi lançado agora recentemente, ele serve para assinar e fazer muitas outras coisas mais que nós vamos mostrar aqui na sexta-feira que vem. Não percam. Até a próxima sexta-feira. Um abraço a todos e bom final de semana.